ao som de Daniel Reus e a gente começa mais um Rede de Olhares ao vivo aqui pela UX TV. Nós que somos parceiros do canal Futura e que também somos um canal de identidade. A primavera finalmente chegou. Com ela vêm as alergias, mas também a qualidade de vida. E são esses assuntos que a gente fala a partir de agora aqui no Rede de Olhares. O que a chegada da primavera representa para a gente, professor? Nos desfazemos do inverno, nos desfazemos da introspecção, do recolhimento, de um tempo de meditação, de reflexão, de pensamentos, de um tempo de presenciarmos as árvores crescendo aonde nós não enxergamos, que é nas raízes, e abrimos a janela para um novo tempo. Abrimos a janela para se desfazer do mofo do inverno, para deixarmos entrar a luz, o calor dos novos tempos. Que essa qualidade de vida, ela seja pessoal, mas ela seja transferida para o entorno. Porque, na verdade, essa energia positiva que emana de cada um de nós pode mudar tudo. Renata, as flores possuem funções importantes tanto na natureza quanto para a gente, ser humano. Exatamente. A flor em si, além de todo o aspecto paisagístico que ela tem uma função reprodutiva. Ecologicamente, a flor é quem vai originar os frutos e as sementes de cada um dos indivíduos que a gente está vendo. Então, para que a gente tenha novos indivíduos, a gente tem que ter flores. E não só na primavera, quando elas estão mais floridas e mais diversas, mas as flores acontecem o ano inteiro e o ano inteiro elas têm essa função exatamente de reproduzir, de trazer alimentos, né? A própria agricultura tem uma relação muito importante com as flores, porque é através da polinização dessas flores que a gente tem a comida que a gente eventualmente vai se servir e vai se alimentar. Que doenças e que alergias são essas que aparecem nessa época do ano, principalmente, doutor? O papel do médico e dos profissionais da área da saúde, na realidade, é proporcionar às pessoas que, porventura, têm alergia, que possam usufruir de uma estação tão maravilhosa, né, reduzindo ao máximo possível os seus sintomas. Na realidade, a alergia é uma doença do nosso sistema imunológico, em que o nosso organismo reage de uma maneira desproporcional a estímulos que normalmente não fazem mal para outras pessoas. Então, a pessoa alérgica, ela pode ter, por exemplo, uma alergia alimentar, mas nessa época do ano, o mais comum mesmo é a alergia ao pólen das flores, muito menos, mas muito mais ao pólen das gramíneas. Eu posso dizer que o papel da administração pública, municipal neste caso, é justamente de viabilizar que as pessoas tenham estas sensações, viabilizar esse bem-estar, que as plantas, que as flores, que as cores, esses sentimentos que afloram, quando as pessoas têm essa possibilidade de enxergar o colorido, de ver as belezas da natureza. Nós temos um programa dentro da administração pública, vocês podem ver que a cidade de Caxias do Sul está florida. Quem andar pela Júlio, pelos canteiros da cidade, percebe esta situação. Nós plantamos mais de 300 mil mudas apenas este ano, apenas neste período de 8 meses. E se percebe que não se chegou, não se alcançou exatamente o público que nós gostaríamos de alcançar. Nós não temos pernas, nós não temos dinheiro suficiente, né, nem material para alcançar a cidade toda. Qual a rotina de uma pessoa que trabalha com jardinagem? Bem, a minha rotina... Bem pertinho do microfone. A minha rotina é assim, nós produzimos aqui na UX a partir da semente. Então, eu coloco na célula sementinha por sementinha, eu espero ela germinar. A partir do momento que elas estão mais ou menos deste tamanho, eu transplanto ela para os saquinhos plásticos, como você tem ali. Depois a gente espera mais um tempo, mais em torno de um mês, para elas irem para os canteiros. Quando elas vêm para os canteiros, daí já é com os meninos, né? Que daí, assim, eu só ajudo se precisar de alguma coisa nesse sentido, né? Mas é os meninos que plantam, né?
Todas. É gratificante, né? Principalmente quando a gente ouve dizer assim, olha, estão bonitos os canteiros. Mas como a nossa colega colocou, para chegar nesse ponto tem muito trabalho, muita dedicação, muito controle. Não pode faltar nada, a geada não pode matar, tem que cobrir. O frio, tem que cuidar, quando é muito frio, tem que cuidar mais. Tem que regar diariamente, cuidar bem. É que nem uma criança, tem que cuidar muito bem. Mas é muito prazeroso. Uma terapia. Assim, tu trabalhando com ela, tu planta, tu vê que ela vem bonitinha, aí tu sente mais amor trabalhando com ela e colocando tudo que ela precisa para ela poder chegar no ponto de poder fazer a semente para largar no chão e vir de novo. Eu convido você que está em casa a conferir uma reportagem que a nossa equipe fez visitando o Jardim Botânico aqui de Caxias do Sul para falar sobre os efeitos da primavera nas plantas, nas flores e no ser humano. Olha só. A primavera. Flores que nascem, frutos que brotam e com as mudanças climáticas surgem as transformações. O ser humano faz parte da natureza. Então, tudo que afetar a natureza nos afeta diretamente. E as consequências são notáveis. Quando nós temos o inverno, nós temos um período de muito recolhimento e isso naturalmente vai nos tornar mais introspectivos. Quando saímos do inverno, nós temos um movimento muito grande de luminosidade, de cores. E isto mexe com o nosso emocional. Então, naturalmente, nós vamos também renascendo com a primavera. Já para as plantas é um pouco diferente. Pode existir alguma coisa assim, nós não tivemos um inverno tão intenso. Algumas espécies dependem, né, da geada ou do frio bem intenso para florescer. Mas, no geral, aqui a nossa região ela tem essa característica de, às vezes, ser ameno e, às vezes, ser um pouco mais frio, assim, mais intenso o inverno, né? Diferente de espécies que foram trazidas para cá, por exemplo, o pessegueiro, ou essas plantas que dependem do frio, né, da geada, às vezes, para dar a fruta. Para quem possui jardim em casa, é preciso tomar cuidados especiais. Toda a questão de sol, às vezes, tem que ser controlada, a parte de molhar, adubar também é diferente, coisa que assim na nossa mata nativa não precisa adubo, o adubo ele é natural, produzido pela própria floresta. Tem plantas que são sensíveis, por exemplo, orquídeas, elas gostam de ambiente com sol, pouca água, mas a maioria delas não se envolve bem diretamente no sol, então elas precisam de lugar sombra e sol, sombra e sol. Tem casos que a gente coloca no sol direto, na exposição direta, acaba queimando a planta também, então nada de excesso. Há 5 anos, seu Plínio dedica seu tempo aos cuidados com o Jardim Botânico. Corte de gramas, cuidado com as plantas, cuidado das trilhas, para sempre limpar para poder o pessoal passar. Então, nosso trabalho é manutenção, né? Dar manutenção do que nós temos aqui, deixar bonito para o público e atender muito bem quando ele chega. E essa é a nossa meta. Seja quem for que chega aqui, nós temos que atender com o maior carinho. Porque o Jardim Botânico, ele é para esse tipo de coisa, né? É fácil manter uma planta em casa, poder ter essa beleza, essa relação com a natureza dentro do apartamento, dentro de casa. É importante num mundo onde a gente vive hoje só no trabalho, na correria. Boa noite. Com certeza é possível manter ela dentro de casa. A questão é tu saber a necessidade de cada planta para o ambiente que tu precisa. Então, se tu precisar de uma determinada orquídea, precisa de sol, claridade, então essa sensibilidade que tu vai desenvolver tendo essa planta em casa, tu vai conseguir identificar a necessidade dela. E esse é o grande barato da pessoa ter as plantas dentro de casa, que é trazer o jardim para dentro de casa. Secretário, Jardim Botânico sendo revitalizado. É importantíssimo ter um espaço verde como esse numa cidade como Caxias. Realmente, Caxias tem uma necessidade muito grande. Nós percebemos nos finais de semana as pessoas se acotovelando em 2 ou 3 áreas apenas. E o Jardim Botânico, ficou durante muito tempo desconhecido das pessoas. Mas as pessoas reconheceram naquele lugar um lugar bom para ficar. Nós já hoje, sem uma estrutura maior, os finais de semana nós percebemos que tem muita gente buscando aquela área. E existe já uma
inclusive uma verba delimitada para empreender neste local. Existe um projeto que vai ser apresentado nos próximos meses à sociedade. São 135 hectares, vai ser muito maior do que é o Jardim Botânico hoje. O Jardim Botânico ele tem uma área de 60 hectares, é um trabalho conjunto entre SAMAI, UX e o município de Caxias do Sul. E esta outra área, que passa dos 130 hectares, vai ter pistas de caminhada, pistas de ciclismo, jardins, uns jardins em toda ela. Vai ficar uma área bem interessante. Renata, quais são as espécies que mais florescem durante a primavera e quais são as principais características dessa estação que está chegando agora? A gente pode até separar, né, em relação a flores. Se a gente for avaliar na questão da jardinagem, a gente tem muitas espécies que são exóticas, que são mais fáceis de se manter e de se criar, mas não deixam de ter a sua função como atrativo para os polinizadores que vão depender dessas espécies, mas também vão beneficiar as espécies nativas. A gente tem, especialmente em Caxias, muitas árvores de porte maior que estão florescendo agora. A própria primavera, que é uma flor, uma árvore, na verdade, representativa da estação, ela tem um odor também bastante atrativo e chama a atenção dos insetos, e isso acaba trazendo insetos também para cá. E vai se existir uma interação entre essas flores de menor porte, que para a gente tem uma função mais paisagística, mas também para as flores que vão estar produzindo pêssegos, para as flores que vão começar agora a surgir para a produção de frutos. Como eu posso me curar caso eu já tenha alguma alergia? Essas crônicas, por exemplo, sinusite, rinite. A primavera dificulta, mas não é o grande problema. Mas como eu me curo? Tem tratamento? Na realidade, não existe cura para as alergias, porque elas fazem parte do nosso código genético. Então, nós temos que saber conviver com elas. Primeira regra importante. Existem remédios que são extremamente eficazes do ponto de vista de efeitos de alívio, mas, se mal usados, devastadores, principalmente no que se refere a efeitos colaterais a longo prazo, que podem existir, podem se manifestar décadas depois, como, por exemplo, osteoporose, se a pessoa ficou ingerindo corticoide via oral durante muito tempo. Então, a automedicação não é uma coisa, não deve ser realizada. Existem alguns antialérgicos que não devem ser usados por criancinhas pequenas, nem por mulheres grávidas, por exemplo. E para a imensa maioria das pessoas, com medicamentos tópicos que se consegue dominar adequadamente. Talvez esses medicamentos tenham que ser usados durante uma parte importante da primavera, mas isso evita que as crises sejam desencadeadas e, com isso, a necessidade de usar mais medicamentos. O floral, ele é a alma viva da planta. A flor, além de ela perfumar e embelezar e nos trazer alegria, ela também nos cura, doutor. De uma certa forma, o floral, ele traz a alma viva da planta. Isso manipulado em laboratório, ele é manipulado dentro de álcool de cereal e a gente coloca nos vidrinhos e dá em certas dosagens homeopáticas, né, para as pessoas. E a planta ela tem muito a ver com todo o nosso sistema. Acredito que a botânica poderia nos dizer que ela não é muito diferente, ela não tem um corpo muito diferente do ser humano. Sentimento bom esse de trabalhar bem pertinho da natureza. Eu adoro. Tem que ter carinho, se não tiver carinho, ela morre. Conta um pouco da tua rotina como jardineiro. Quantas flores já plantei? Mais ou menos isso. 100 milhões. Esse estúdio cheio, garanto. Mas quantas vezes? E a gente continua plantando, cada vez mais bonito, ainda vai ficar. E sente orgulho de ver os canteiros prontos, o pessoal elogiando? Eu adoro quando chega a primavera. Tá metendo a mão na flor. Metendo a mão na massa, né? Obrigado, seu Fernando. Vamos passar o microfone. Teu nome, por gentileza? Eu me chamo Diego. Ok. Trabalha há quanto tempo com jardinagem? 2 anos e 1 mês. Aprende um monte, né? Com essa gente experiente no ramo. O que você mais gosta no ramo da jardinagem? Na verdade, assim, a jardinagem tem várias coisas, assim, né? Não é só canteiro, é grama, é podação de arbustos, né? Então, assim, na verdade, eu gosto de fazer todas as tarefas que tem que fazer dentro da jardinagem, sabe?
envolve várias coisas, sabe? Tipo assim, um canteiro não é assim só plantar o canteiro, só plantar as flores, sabe? Que no caso, se plantou as flores, passa 1, 2 semanas, começa a crescer os matos. Aí tem que limpar. Tem canteiro assim, tem que limpar ao redor assim, os matos começam a crescer. Não é paralelepípedo, é tipo, tem um canteiro ali na rótula, sabe? Sim. É tipo assim, limpar aquele canteiro ao redor, sabe? Pra deixar Sim. brilhando, bonitinho, sabe? Renata, a gente recebeu uma pergunta da Iraci Smiderli, aqui de Caxias do Sul, pedindo mais informações sobre a flor antúrio. O que a gente pode dizer para ela rapidamente? A antúrio, se eu não me engano, é uma flor que ela está em floração agora. Ela tem algumas espécies, alguns tipos de antúrio que são criados em casa. Acredito que seja, talvez a dúvida dela seja relacionada a isso. E ela é uma flor bastante ligada à presença de insetos. Ela, assim como algumas das flores que a gente está vendo aqui, tem uma ligação direta com polinizadores. Então, a própria questão das orquídeas, que tem toda uma adaptação para beneficiar a maneira de ser polinizada, cada flor tem uma adaptação. Então, existem espécies que vão precisar da presença desses polinizadores. A orquídea em si, como existe já um trabalho, ela não tem uma necessidade de ser polinizada para a gente manter ela florida. Mas algumas plantas que são mais nativas, elas precisam, às vezes, do contato de alguns polinizadores para que ela se mantenha florida. Eu vou comprar uma muda, ela vai florir 1 ano, no ano seguinte ela não vai florescer. Exatamente porque eu não consegui prover para ela um material, um pólen de um outro indivíduo que vai aumentar a diversidade. Então, às vezes, a gente tem que não só trazer o jardim para dentro de casa, mas abrir esse jardim também para o contato com a natureza. Ok. Volney, encerramento do programa nas tuas palavras. 1 minuto. A gente deveria prestar mais atenção na natureza, nas flores, nas árvores, em todas as estações, não só na primavera, que fique o apelo. Até porque as flores se desenvolvem durante todo o ano, né? Plantas de dia curto, médio, longo, enfim. Exatamente. Mas eu acho que é bom, nós temos... o universo é um paradoxo. E acho que o paradoxo que se percebe em Caxias hoje, por exemplo, já que a primavera está conosco aqui, é que ao mesmo tempo em que a cidade cresce em edificações materiais, também cresce a preocupação em humanizar a cidade. Eu fiquei contente hoje ouvir por parte do professor e secretário do Meio Ambiente de Caxias que mais de 300 mil árvores foram plantadas este ano em Caxias. Existe um projeto já para implantação de mais uma reserva de 130 hectares. Eu acho que isso é importante porque esse contato que se tem com a natureza, ele é fundamental para nós aprendermos com a natureza e para nós alimentarmos nossa alma. Também acho importante dizer que, em termos de qualidade de vida, que muitas flores servem de alimento para nós. De qualquer sorte, que tenhamos todos uma ótima primavera e que cada um possa desprender de dentro de si o espírito que a primavera requer, que é um espírito de alegria, de benevolência, de fraternidade, de paz, de contemplação, de desenvolver a sua espiritualidade e que se procure, a partir daí, se ter um equilíbrio cada vez maior e melhor dentro de cada um e na relação com o universo que nos cerca. Muito Boa primavera bacana. a todos. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no Rede de Olhares. Dani, primavera também é a estação da música, isso? Isso. Nós podemos ver, como o professor falou, o doutor, todos, que a importância da natureza, das estações, e podemos ver ao longo da história da música que compositores dedicaram obras, vários deles como Vivaldi, Stravinsky, Mendelssohn, às estações. Isso é muito legal. E, aliás, Dani, aqui a gente combinou, né, de fazer esse convite. Dia 19/10, a UX e a Unimed proporcionam, então, mais uma vez o concerto da primavera sobre música brasileira. Fica o convite, então, às 10h30 da manhã, entrada franca. Traga o seu chimarrão, traga a sua cuia aqui para o estacionamento da UX TV. Gente, o programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos vocês. Você que participou em casa, que ganhou as mudas também. A gente vai ficando por aqui e você fica com mais um pouco do som e do trabalho do Daniel Reuse. Até a próxima!